A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. O irmão nos enviou uma questão e ele perguntou o seguinte: por que é necessário ser batizado para se tornar um membro da Igreja Palavra Viva? Repetindo, por que é necessário ser batizado para se tornar um membro da Igreja Palavra Viva? Vamos lá então. Uma coisa que eu gostaria de observar aqui é que a pergunta ela não questiona a necessidade de ser ou não membro de uma igreja qualquer, Palavra Viva ou qualquer outra igreja local. Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, por que nós devemos ser membros de uma igreja. Mas a pergunta em questão aqui, ela já deixa o entendimento de que é importante ser membro de uma igreja local. Mas, na verdade, ele quer saber por que a nossa igreja, a Igreja Palavra Viva, requer que os novos membros sejam batizados nas águas. Outras perguntas que nós vamos ver no futuro é o que é o batismo? É o batismo um requisito para a salvação? E por que nós reconhecemos somente o batismo por imersão? Mas para hoje vamos então à pergunta que está em questão. Por que é necessário ser batizado para se tornar um membro da Igreja Palavra Viva? Eu gostaria de começar dizendo que esse é, na verdade, um requerimento da nossa igreja. Nós confirmamos, é uma exigência para ser membro da Igreja Palavra Viva, você tem que ser batizado nas águas. Ninguém é obrigado a ser batizado para visitar, ou mesmo para congregar conosco, para ter relacionamento conosco, participar dos nossos cultos, eventos, todos são bem-vindos na nossa igreja, sem fazer acepção de pessoas, não importa de que religião você seja, você é bem-vindo. Para ser membro da igreja, porém, esse é um dos requisitos, ser batizado. Não é o único requisito, mas é um deles. Na verdade, é importante reconhecer que isso não é somente algo exclusivo da Igreja Palavra Viva, mas é algo comum a todas as igrejas, ou pelo menos a grande maioria das igrejas e denominações. A Igreja Católica exige o batismo, a Igreja Luterana, a Batista, a Assembleia de Deus, exigem que os seus membros sejam batizados. Esse tem sido, na verdade, um requerimento histórico, não é? Faz parte da história da igreja ao longo dos séculos. Sempre as igrejas exigiram que os membros da igreja fossem batizados. Existem formas diferentes de como algumas dessas igrejas realizam os seus batismos, a maneira de fazer, mas que o requerimento está lá, está. Para você ser membro da igreja, você precisa ser batizado nas águas. A Igreja Palavra Viva, aqui na área de Boston, em Woburn, ela também tem essa exigência. Qualquer organização que você venha a ter uma membresia, sempre existe uma série de itens que os membros devem concordar, aceitar, se submeter. Por exemplo, se você for a uma academia de ginásticas, a um health club ou algum outro tipo de associação, e você quiser se associar e se tornar um membro daquela associação, você vai ter que assinar um documento de acordo. Você vai ter que mostrar que você está de acordo com o propósito daquela organização. Você tem que aceitar uma mensalidade, você vai ter que, quem sabe, deixar um cartão de crédito, uma conta bancária para que seja debitado. Você tem que aceitar isso. Você vai ver os horários de uso, os calendários estabelecidos por eles, e você vai ter que concordar com isso. Você sempre tem o direito de rejeitar o requerimento e não se tornar membro daquele clube, daquela academia, seja lá o que for. Mas se você quiser ser membro, você vai ter que estar de acordo com eles. E a igreja local não é diferente, ela tem uma natureza semelhante, não é igual, mas é semelhante, não é? A igreja do Senhor Jesus, falando de maneira universal, né, formada pelos membros, os filhos de Deus ao redor da terra, os cristãos, ela não tem uma membresia em si. Você passa a fazer parte dessa igreja no momento em que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você passa a fazer parte independente de qualquer igreja local, de qualquer pastor. Você se torna parte do corpo de Cristo através do teu novo nascimento, quando você crê e aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Já a igreja local, ela funciona como uma organização.
ela tem propósitos definidos, ela tem compromissos legais, ela tem responsabilidades nas finanças, interação com a comunidade, tem ministérios definidos com o propósito de evangelizar, de ensinar, de equipar os crentes para a obra de Deus. A igreja tem uma mensagem a propagar, a proclamar, e para que isso tudo aconteça em ordem, não é, de uma maneira organizada, é importante que todos os membros estejam de pleno acordo sobre como isso será feito. Então, quando a liderança da igreja vai receber um novo membro, é importante que esse novo membro ele esteja de acordo com os propósitos da igreja local. E o primeiro sinal que esse candidato à membresia demonstra que ele está de acordo é a submissão ao batismo. O batismo foi a primeira ordenança de Jesus Cristo aos cristãos. O próprio Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele antes vai e se submete a ser batizado por João Batista. E quando Jesus, no final, antes de ser elevado ao Pai, ele chama os seus discípulos e ele deixou para eles uma ordem. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 20, ele disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E então você pode ver ali que Jesus ele manda não somente batizar, mas também a ensinar a obedecer. E quando alguém deseja ser membro da igreja, o batismo é o primeiro sinal que essa pessoa demonstra que ela está, na verdade, querendo seguir a Cristo. Uma pessoa que se diz cristã, mas não quer se batizar, ela está, na verdade, testemunhando o contrário, que ela não está disposta a obedecer o Senhor Jesus. E na igreja local, na nossa igreja, quando nós aceitamos alguém como membro, nós queremos aceitar aqueles que já fazem parte dessa igreja universal, daqueles que já receberam a Jesus como Salvador e estão dispostos a obedecê-lo. E o batismo é esse testemunho público. Todos são bem-vindos para estar conosco nos cultos, mas para ser membro é quando você afirma: eu sou batizado nas águas, que então a liderança na igreja olha para você e pode dizer: ele ou ela já é um de nós. É importante também você saber que não é difícil você ser batizado. Você pode ser batizado nas águas, é muito fácil. Se você crê em Jesus Cristo e você está disposto a confessar isso em público, não há nada que impeça você de ser batizado nas águas. É só falar, aqui tem muitas águas por perto, lagos, e nós levamos você lá e você pode ser batizado nas águas e ter todos os benefícios de fazer parte da igreja local e assim servir a Jesus Cristo junto conosco nesse propósito, unidos em visão e em propósito. Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre o que é o batismo e por que nós aceitamos somente o batismo por imersão, tá bom? Então, glória a Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, fica na paz do Senhor Jesus.